permissão para toda a hierarquia do Arcas, Ramatiz, toda a sua fraternidade do Triângulo, que Ele envie protetores, que Ele nos envie tudo aquilo que é necessário para que eu corra a palestra tranquilamente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que você seja a vossa bênção. Vou só fazer um resuminho aqui com relação à parte genética, né, nossa. Então, nossa genética, apesar das questões que a gente vê em biologia, as questões que a gente vê da parte de combinação das bases nitrogenadas, tá? Elas, na verdade, são somente um instrumento para refletir aquilo que a gente hoje está encarnado. Então, nós temos toda uma história nossa por trás que envolve a questão do karma. Tá? Isso daqui está preso no nosso mental inferior, toda a parte karmática nossa. Aí nós temos todo o arcabouço do desenho do nosso corpo físico, né? Que ele pega essa parte karmática, mais o que eu tenho que aprender, né? Aprender. E aí monta o que nós chamamos de corpo astral. E todo esse material aqui, ele é depurado, decidido e escolhido através do quê? De colônias, postos de atendimento, que é para onde nós, depois de sermos resgatados do nosso umbral, nós somos levados para lá. Então, tem a figurinha nossa aqui. Nós somos encaminhados para lá e depois, analisado isso daqui, vai para aquilo que a gente chama de ministério da reencarnação. Aí procura-se os pais, procura-se o lugar, aí essa conexão é feita. E aí vem corpo físico, que corpo etérico, corpo físico. Aquilo que a gente chama de genética, né? Eu estou falando só aqui, né? Que são as bases nitrogenadas. Que é a uracila, timina, guanina e citosina. Então, essas bases nitrogenadas, na verdade, é o quê? Depois que isso tudo foi decidido, eu fui resgatado, fui trabalhar numa colônia, mandam eu para o Ministério da Reencarnação, sabendo daquilo que eu tenho que passar, aquilo que eu tenho que aprender. Tá? Vão procurar pais compatíveis, o lugar que vai fazer com que eu aprenda as coisas, aí define o corpo e vai descendo, aí o meu corpo aparece aqui. É sempre feito desse jeito. A ligação para fazer essas bases rodarem, né? Vão pegar dos meus pais que foram definidas aqui. Então, antes de a gente encarnar, né, todo esse processo acontece. Então, quando a gente fala
dos nossos cromossomas, na verdade é o quê? É só uma definição para que isso daqui seja cumprido, principalmente karma e aprendizado. É só isso. Uma manifestação física para que isso se propague. Né? Sim, nosso lar é um exemplo de uma colônia, né? Então eu sou resgatado, sou levado para lá, aí se estuda qual é o melhor modelo de corpo que você vai ter, aonde que você vai exercitar o aprendizado, tá? Aí você é encaminhado junto, perto dos seus pais, e para fazer com que o karma seja cumprido, aquilo que o respeito da lei de ação e reação, tá? Que é karma, na verdade o karma é isso, é o cumprimento da lei de ação e reação. Só isso. Aí, monta-se um corpo astral para que eu aprenda, né, certas coisas, certas limitações, ou certos poderes que me são dados, ou físico, ou mental, enfim, é dado isso. É um teste. Aí é montado o corpo etérico e o físico, eu vou lá e pego o gene dos pais para fazer com que tudo isso se cumpra depois que já foi estudado, planejado, tudo direitinho. Mas eu vejo muita diferença entre karma e aprender. Quer dizer, eu acho que eles são tão entrelaçados. Eles são entrelaçados, tá? Mas eu tenho que separar isso porque o karma, ok? O karma é o quê? É uma dívida que eu tenho. O aprender não é dívida. Não é dívida. Então, o karma não, mas já fiz. Eu já fiz. Então, eu vou ter que cumprir alguma coisa, uma meleca que eu fiz. Tá? Vai ter um aprendizado, vai ter um aprendizado. Mas muitas vezes o aprendizado aqui não tem nada a ver com karma. Eu peço aqui, ó. Eu peço. Aqui não tem esse negócio de pedir ou não. Vem, vai. Tá, tudo bem que tem atrás disso aprendizado, lógico que tem um aprendizado. Por isso que a gente vem cumprir um karma. Para aprender. Se não aprende, volta outra vez. Até passar por cima disso. Mas e o aprendizado? Eu posso querer aprender a lidar com dinheiro. E às vezes não tem nada a ver com o meu karma. Eu sei que a maioria aqui não sabe lidar com dinheiro. Então, ferrou. Eu nunca vou aprender a lidar com dinheiro. Vai vir sempre duro. Mas tá vendo? Não tem nada a ver com karma. Tá? Eu sei que no karma você tem um aprendizado, tal, mas esse você não tem como pedir. Esse você pede. Esse você pede. Eu posso falar, eu gostaria de vir com ela, perto dela, para aprender a lidar com ela. Tá? E não necessariamente tem uma dívida lá, não, eu quero vir perto de você, porque eu pedi. Posso vir assim? Pode. Eu posso pedir, inclusive, ó, eu não quero vir com as mãos. Eu não quero vir com as mãos. Porque eu sei que toda vez que eu venho, eu tenho muita habilidade, eu vou querer fazer isso, não sei o quê. Tá, mas eu não tenho que cumprir um karma atrás disso. Mas eu peço. E se me for permitido, ele fala, essa pessoa vem sem as mãos. Poderia vir a ver, por exemplo, isso que você falou, sei lá, algum vício moral que eu tenho, um orgulho, etc., que eu não quero. Exatamente, eu não quero. Então, eu me coloco algumas limitações. Tem algum problema? Tem aprendizado? É um aprendizado. Tem a ver com karma? Não, às vezes não tem nada a ver com karma, sabe? Eu não me comprometi o suficiente para falar, ó, tem uma dívida, você tem que pagar. Eu não me comprometi. Fala. Nem todos que reencarnam vêm de colônia, né? Mas estão reencarnando quem vem do umbral também, né? É isso? Não, o umbral é difícil vir direto do umbral. Isso é caso excepcional. Normalmente vem de postos de atendimento. Então, nem todo mundo que está aqui veio de uma colônia, mas veio de posto de atendimento, sim. Aí veio. Posto de atendimento está lá no meio daquela muvuca lá, né? Então, você é recolhido, rapidamente dá dá uma ajeitadinha, aí já vai para a encarnação, aí sim, é assim. Mas é praticamente impossível, né? Não estou falando impossível porque existem algumas exceções, mas isso eu tenho que tratar como exceção da exceção. Então, ninguém vem direto. Passa pelo posto de atendimento e aí volta, aí vem rápido. Isso pode acontecer, isso pode. Tá? Que é a maioria de nós vem daqui, a maioria não vem de colônia. Não vem. Até os mestres, os magos negros também vêm dos postos? Não, aí precisa ser tratado diferente, né? Ele vai ficar um bom tempo na colônia, aí eles voltam. Tá? Então as entidades mais encrudecidas, mais duras,
Não dá para simplesmente dar um tratamento leve aqui, porque requer tratamento de longo prazo, principalmente o tratamento psicológico neles. E aí normalmente demora de 100 a 200 anos para voltar. É um tratamento de longo prazo. Normalmente Normalmente envolve coisa... O tempo é muito extenso, né? O tempo é muito extenso para isso daí. E aí quando a gente fala dos corpos, né? O perispírito, o corpo astral, o corpo etérico, na verdade é essa montagem aqui, né? A gente é resgatado do umbral, né? Aqui nós temos o nosso umbralzinho. A gente é resgatado do umbral, vai para uma colônia, trata, vai para o Ministério da Reencarnação. Aqui já foi observado o karma, já foi observado o aprendizado, né? É feita toda essa análise, né? Então essa análise ela é feita nesse cara aqui. Aí se procura os pais, acha o lugar, aí desce. É muito tempo que fica no Ministério da Reencarnação? O Ministério da Reencarnação é em torno de 2 a 3 anos. Estou perguntando porque eu saí com minha avó no Ministério da Reencarnação uns 2 anos atrás. Normalmente demora de 2 a 3 anos para preparar para reencarnar. Quando eles vão para o Ministério é 2 anos, 3 anos. É uma média assim de reencarnação. O tempo grande, né, de acomodação ele é feito antes, né, não no Ministério. Aqui é mais para ir preparando, para começar a limpar a memória da pessoa e começa o processo de miniaturização. É aqui que é feito aqui, ó. Feito nesse lugar aqui. E aí a gente desce. A escolha dos pais, no caso, tem que ter algum laço, algum vínculo? Depende do que está sendo buscado aqui, ó. Tá? Você fala, não, é meu filho, é do sangue. Não tem nada a ver com sangue seu. Eu sei que você tem o bebê, mas não é assim que funciona. A vinculação, né, com os pais depende disso daqui, ó. Depende disso. Quais são os pais que geneticamente pode fazer com que o meu corpo seja adequado o quê? Para cumprir o meu karma e para que eu aprenda. Qual é? E aí essa criança vai ser acoplada a nós. Tem criança que vem para ensinar os pais também. Porque ela pediu isso, tá vendo? Ela pediu. Ela pediu. Não é karma, tá vendo? Ela pediu. Aprendizado para ela e para ensinar os pais também. Se bobear hoje, a criançada começa a falar coisa estranha pra gente, né? O João não é assim. Fala umas coisas que você sabe de onde veio isso. E uma coisa, essas crianças que são eventualmente abandonadas de bebê e são adotadas por novas famílias e são como filhos mesmo. É um erro de percurso aí? Não. Coisa? Não é erro de percurso, não. Cada um de nós que reencarna, existe a lei que nós chamamos lei das probabilidades. Lei das probabilidades. Todo mundo está sujeito a essa lei. E aonde está escrito isso daqui, ó? Aqui, ó. A probabilidade de... Então, quer dizer, quando nós encarnamos, existe só uma forma de cumprir o karma? Não. Existem várias alternativas. Várias alternativas. E a adoção é uma delas. Uma delas. Tá? Então, não necessariamente eu tenho que ser criado pelos pais, que, sei lá, de sangue que seja, certo? A lei da probabilidade, ela vai rodar, eu sendo criado pelos meus pais de sangue ou não sendo criado. Ela vai rodar. Tanto para a criança como para os pais. Os dois tempos vão rodar. A lei da probabilidade só termina quando eu saio desse corpo aqui, ó. Enquanto eu estou aqui, o karma vai descer ou não vai? Não sei. Descer, depende. Eu vou cumprir o karma ou não vou cumprir o karma? Muito relativo isso. Depende das escolhas que eu estou fazendo aqui, ó. Depende das escolhas. E ser mãe e ser pai é uma escolha que eu faço aqui. É uma escolha. É uma escolha. Que está dentro disso daqui, ó. E atrás disso, cada escolha que eu faço, eu abro um leque de possibilidades. Abro um leque de possibilidades. Qual é a que vai valer? Não tenho nem ideia. E é cada minuto, cada segundo. São as escolhas que eu faço. Eu faço uma escolha, abrir um leque. Faço outra escolha, abrir outro leque. E vai abrindo assim.
Quantas possibilidades existem? Infinitas possibilidades. Infinitas. Aí, o meu karma, para ser cumprido, a gente chama de karma cruzado. Karma cruzado. Por que karma cruzado? Eu não consigo cumprir o karma sozinho. Não dá. Tem que ser cruzado com outras pessoas. Que vai ser o quê? Desde a minha família, pessoas com quem eu vou trabalhar, pessoas com quem eu vou conviver, a próxima família que eu vou montar. Esses karmas, eles vão se cruzando, eles vão se cruzando. E cada cruzamento desse é uma nova probabilidade, uma nova possibilidade que está abrindo. E aí, eu vou ganhar obsessores ou não vou ganhar obsessores. Por quê? Pelas escolhas que eu fiz, abriu uma possibilidade. Agora essas pessoas podem se aproximar, vão me obsediar ou não. E aí o tempo inteiro está abrindo, o tempo inteiro está abrindo. Mas cada escolha, aqui ó, cada escolha minha é uma nova possibilidade dentro das leis das probabilidades. Lógico, mas está em cima das minhas escolhas. Gentileza, uma criança autista, ela vem como um aprendizado para os pais ou vice-versa? Ela também encaixa nesse karma cruzado que você acabou de falar agora, né? Estão vinculados aos pais, mas também está vinculado aos professores. Também está vinculado aos colegas que estão... porque não é um karma. Não, pessoal, não existe karma único. Sabe, o karma é só meu. Não existe isso. Porque a gente nunca apronta sozinho. Nós nunca aprontamos sozinho. Ou todo mundo só apronta sozinho. Porque, então, quando eu apronto, olha só, eu apronto para alguém ou contra alguém. Pronto, já, sabe, você já cruzou o karma. Já cruzou o karma, não tem o que fazer. Você já cruzou. Enquanto você estava falando, eu falei, agora já deu a resposta aí, que o karma é cruzado. Todos os karmas nossos são cruzados. Você está cruzando o quê? Com pessoas, com família ou não família, não interessa, mas que cruzou com alguém, cruzou. E aí, como é que resolve? Cruzado. Vai resolver cruzado. Aí, se não resolve nessa vida, essa pessoa vai se aproximar de você. Outra vez. Até dissolver esse problema que um fez para o outro, de forma coletiva ou de forma individual, sei lá, mas fez. E tem que resolver. Isso tem a ver com genética? Sim. Então, eu tenho que vir com um corpo que me permita aprender e resolver as situações lá de trás, individual ou cruzado. Tanto faz. Vai ter que resolver isso. E quando a gente faz uma tentativa diversas vezes de aproximação, e a gente está sabendo que aquela relação realmente tem essa implicância toda, e a gente não consegue, acho que seria o quê? Preces, oração, o que a gente vai... uma série de coisas, né, que tem que fazer, né, Tony? Tanto para a pessoa falar, uma série de coisas, prece de perdão, evangelho, um monte de coisa. Nós temos um problema chamado ansiedade, que eu acho que ninguém tem, mas tudo bem, vamos lá. Ok? Um pequeno detalhezinho aqui, básico, né? Ansiedade, tá? E essa ansiedade, ela não nos deixa verificar ou perceber que as pessoas, tá vendo? Aqui são os caminhos das pessoas. Essa pessoa andou até aqui por enquanto, no aprendizado. Mas eu estou com ela. Eu já andei até aqui, ó. E eu acho que eu sou o supra-suma. De repente eu acho uma pessoa que já andou mais do que eu. Tá? Só que eu quero que essa reaja como eu reajo. Mas ela não sabe fazer essas coisas ainda. Ela não está no ponto ainda. Mas isso não permite que eu perceba isso. Aí eu vou brigar, eu vou espernear, eu vou execrar, eu vou falar mal, vou perder o controle com essa pessoa, porque essa pessoa é uma retardada. Mas não é a realidade, né? Ela não andou ainda o suficiente. Você fala, não, mas ela tem mais idade do que eu.
Não interessa a idade cronológica. A questão é como é que está aqui em cima, ó. Como é que está o campo mental dela, como é que está o campo espiritual aprendido dela, as experiências que ela teve espiritualmente. Ela pode estar muito mais atrasada. E eu me julgo melhor do que ela, eu não posso fazer isso. Né? Eu não posso. Só que aí eu tenho que ter o oposto disso daqui, né? Eu tenho paciência? Mas mesmo assim, estando afastada, de uma vez que a gente não consegue, e aí... Independente se está perto ou não. Você tem que ter paciência, você tem que estar orando por ela, ajudando, mesmo que seja indiretamente, sem que ela perceba. Porque as pessoas às vezes se fecham de tal forma, de tanto orgulho, que não aceita ajuda. Se sente ofendido. Exatamente. Às vezes a gente se sente culpada por não ter aguentado aquela situação, mas isso não quer dizer que a gente não possa estar com a pessoa no mental, auxiliando, ajudando, e automaticamente nos ajudando também a perceber que não somos o supra-sumo. Exatamente. Sempre tem gente melhor do que a gente. Sempre você vai deparar. Só que você tem que assumir um pouco o papel, né? E não ser tão orgulhoso de que outras pessoas um pouco mais espiritualizado, pode-se dizer assim, que não possa te ajudar. Só que você tem que estar aberto, né? Porque é interessante. Essa pessoa se fecha e você também se fecha. Você também se fecha. É mais fácil apontar. E aí eu não vejo, eu preciso ver que tem alguém melhor. Sim. Então, da mesma forma que essa pessoa se fecha, parece que eu aprendo com o que não serve. Eu faço a mesma coisa. Me fecho. E não permito, às vezes, que outras pessoas mais espiritualizadas venham e me ajudem. Venham e me ajudem. Quantas vezes, por eu estar assim, uma pessoa que sempre está do meu lado, que é mentor, não consegue se aproximar. Ele não consegue acessar você. Porque você está fechado, você está embotado. Ele não consegue acessar. Aí quem vem? Aí vem o obsessor. Aí esse cara aqui vem e te acessa. Porque o embotamento não faz com que esse chakra aqui se conecte. Quando eu estou fechado no meu orgulho, no meu egoísmo, o chakra coronário não conecta. Não conecta, o mentor não tem acesso. E o obsessor? É o que eu queria. Era o que eu queria. Ele está afinado com o fechamento seu. Porque se eu não me conecto aqui, eu me conecto aqui. São contrapontos, né? Minha parte básica, minha kundalini, ela é conectada na hora, que é a densidade do obsessor. Ao que abriu o caminho, né? Pronto, ferrou. Porque eu me fechei aqui. Ó. Sou muito orgulhoso. Quando a gente é um pouco do contrário, assim, parece que você tem compreensão e você tem a sensação de você está sendo muito permissivo. E o comportamento, quer dizer, até onde eu tenho essa responsabilidade, né? A responsabilidade, se a pessoa está do meu lado, eu tenho responsabilidade para sempre. Tá? Não adianta você falar, não é minha responsabilidade. Se a pessoa apareceu perto de você, não precisa ser da sua família ou não, mas se ela apareceu, a responsabilidade é sua. Se você tem mais compreensão, a responsabilidade é sua. Não adianta fugir, falar, não tem nada a ver com esse negócio. Mentira, se aquela pessoa se aproximou de você, não interessa pelo qual motivo, a responsabilidade é sua. Tem algo que você pode fazer. Tem algo que você pode fazer. Tá? O que nós temos que muitas vezes entender aqui é saber falar não, né? Eu tenho que saber falar não. Mas eu também tenho que aprender a falar sim. E aqui não é ser permissivo. E aqui também não é não ser permissivo. Porque falar sim é dar poder para o outro. Você pode fazer, você consegue fazer. E eu não faço isso. Aí eu vou brigar com a pessoa. Você não pode fazer. Mas não é nem esse e nem esse. Como é que eu sei falar sim e como é que eu sei falar não? Tony, muitas vezes o não, ele é um sim. Depende da situação. Dependendo da situação. Mas o mais difícil não é falar não, porque não todo mundo fala. Agora, falo sim.
O sim quer dizer o quê? Ele está certo, eu estou errado. Você aceita isso? Então, tá vendo? Quando você fala sim para o outro, quer dizer, você está errado. Ó, você assinou, eu estou errado. Aí é sim para você. Sim, mas se eu não sei falar sim, porque quando eu falo sim, eu estou ouvindo. Quando eu falo não, eu não ouvi ninguém. E vários aqui são mestres em não. Então quer dizer, eu não sei ouvir. Eu não sei ouvir. Então cuidado quando a gente fala, a pessoa pode ser muito permissiva. A questão não é ser permissiva, a questão é o quê? Não sabe falar nem não e nem sim. Não sabe falar nenhum dos dois. É meio, sabe, como Pilatos, né? Você lava as mãos e deixa o negócio correr. Espera aí. Não é assim não. Você tem que saber falar não, sim, em alguns momentos, e em outros momentos tem que saber falar sim. Tem que saber fazer isso. Essa técnica do sim é mais trabalhosa do que a do não, tá? Dá muito mais trabalho falar sim. Tem que administrar o sim. É. Porque significa dizer o quê? Você está errado, o outro está certo. E você transfere o poder para ele. Ele tem o poder de escolha. Não é mais você. E está tudo certo isso para você? Quem é perfeccionista aqui aceita isso? Quem é exigente aqui? Quem é extremamente visual? Vocês não aceitam mais desgraça nenhuma. Vocês não vêm com essa não. Vocês não aceitam nada disso. A tendência é o quê? Que você queira fazer você mesmo. Você vai fazer. Aí você fala o não o tempo inteiro. Não, 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 não. Agora, falo sim. E ainda mais, né? Você tem que ajudar a pessoa no tempo dela, do jeito dela, não do seu jeito. E o que ela fizer está bem feito. Você não pode corrigir. Não é assim e vira as costas. Não, não é isso, pessoal. Não é isso que eu estou falando. É o sim, envolve, abraça, vamos fazer junto. Vai fazer do jeito dela. Do jeito que fizer, está bem feito. E você não pode corrigir. Dá para entender isso? Olha o palavrão que eu estou falando aqui. Olha o palavrão que eu estou falando aqui. Você não pode corrigir. Porque é o sim dela. É o sim dela. É dela. Não é seu. E aí a gente assume também uma responsabilidade, dizendo esse sim, porque vai permitir que a pessoa faça do jeito dela o que der, deu. Isso é a realidade. É uma responsabilidade. Só que quem é muito perfeccionista aqui sabe o que eu estou falando, que isso é uma desgraça, é uma tortura para você. É uma tortura isso para você. Mas não pode, né? Não é para vigiar. É o jeito da pessoa, é daquele jeito, tá bom. Você pode ir devagarzinho, ensinando a melhorar, mas é do jeito que ela fizer, tá bem feito. Acabou, tá certo. Eu sei o problema que vocês enfrentam. Dá para sentir o olhinho de vocês ficam assim, meu Deus, é agora que vai. Uma pergunta, quando a gente desencarna, a gente faz um balanço do que era o karma, do que era o aprender, o que você cumpriu? Sim, acontece. Fez um balanço. Não imediatamente, né? Depende um pouco da questão da consciência. Quando você desencarna, nem sempre as pessoas têm consciência do que fez e deixou de fazer. Tá? Mas isso vai acontecer num determinado momento, sim. Antes de você voltar, esse balanço vai ser feito. Que é um momento, principalmente aqui, né? Quando você é levado para o ministério, né? Aqui acontece isso. E nesse momento você faz um balanço, né? Para ver se consegue entender do porquê que você está voltando. Tá? Aquilo que você tem que cumprir, aquilo que você se comprometeu e não fez. Isso é feito esse balanço. E enquanto a gente está encarnado, como é que a gente sabe se a gente está no caminho certo? Quantas pessoas eu machuco? Quantas pessoas eu machuco? Não, mas é as pessoas que eu machuco. A maioria de nós machuca as pessoas e não percebe. Não percebe. Tá? Com o passar do tempo, você vai percebendo, putz, olha essa besteira, eu não podia ter feito. Só que já fez, o negócio já correu. Tá?
E vai assim o tempo inteiro. Quando você vai tendo cada vez mais consciência, você vai percebendo, e aí você começa a recuar num monte de posicionamentos, um monte de lidas, você começa a enxergar um pouco diferente, certo? Por quê? Você está percebendo que você machuca as pessoas. E aí a tendência é o quê? Que você comece a refazer coisas que antes nem pensava. Nem pensava. E aí é um novo caminho, né? Aí é um novo caminho. E às vezes é dolorido. Sabe por que dói? Sabe por que dói? Porque bate no meu orgulho, né? Bate no meu orgulho. Por isso que dói muito em mim. Quando você começa a refazer o orgulho, começa a refazer as dificuldades que teve com as pessoas, dói muito em nós. Porque essa é a verdadeira reforma íntima, né? Quando começa a doer em você. Reforma íntima, não existe reforma íntima se não dói. Não existe. Você não mudou. Você só tapeou. Ah, eu aprendi que eu não posso fazer isso. Legal. Você sente isso? Não, não vai sentir. Porque é uma reforma íntima exterior. Quando realmente começa a doer em você, a reforma íntima está acontecendo. A sensação de caminhada pesada, né? Reforma íntima não é leve, pessoal. Ela não é leve. E dói. Dói sim. Dói. Porque você tem que abrir mão de algumas coisas que você não quer abrir. Não tem jeito, pessoal. Não é porque você está aqui na casa ou fora da casa. Tanto faz isso aí, tanto faz. A casa é só um detalhe. O principal é o quê? Eu tenho que me rever em pensamentos, em procedimentos, em ações. Eu tenho que rever isso. E essa revisão faz com que eu comece a ter essa consciência e o quanto que eu machuco as pessoas que estão à minha volta. Independente se moram comigo, independente se trabalha, se está na escola, você vem aqui no centro. Independente do local. Sempre tem alguém que eu estou afetando. Ou sendo afetado, né? Porque as coisas são cruzadas, né? O tempo inteiro cruzado, o tempo inteiro cruzado. Não existe falar, eu decido, é a minha vida, eu faço o que eu quero. Não é verdade. Todo e qualquer movimento que você faz, você encontra alguém. Você vai na padaria, você encontra alguém. Você vai no mercado, você vai trabalhar. Você tem pessoas no meio do caminho, você tem no trânsito. Você está cruzando o tempo inteiro, você está cruzando o tempo inteiro. Por mais que você fala, estou no meu carro, fechado. Esquece, não existe isolamento. Não existe, total. Não existe. E muitas pessoas entram em depressão porque se fecham de tal forma, tá, que não aceita que a saída da depressão é só segurar o egoísmo dela. Quando ela deixa de ser egoísta, a depressão some. O depressivo só pensa na pessoa. Só nela. Remédio para depressão? Vai lidar com pessoas. Vai lidar com pessoas. Sai da sua ostra. Sai da sua ostra. Todo depressivo é assim. Não escapa. Ah, seria uma boa terapia. Nossa Senhora. Põe aquele chapelão lá. Põe uma luvinha, né, de preferência de pano. Vai lá e vai carpir. Você vai ver. É uma terapia assim que, olha, resolve qualquer coisa. Além de fazer bem para o corpo físico. Né? Você me respondeu tudo que eu ia te perguntar. Por favor. Assim, nessa parte do aprendizado aí, existe a possibilidade dos espíritos que já não seriam para reencarnar aqui, ele já estaria num grau mais elevado, ele pediria para reencarnar, para tentar fazer alguma forma de ajuda. Existe uma gama de espíritos, né, que não tem nada a ver com isso mais, tá? Aí é uma outra categoria de espírito, certo? Onde o que está valendo aqui é uma outra palavrinha. Ele vem por amor. Só por isso. Mas existe? Sim, existe. Ele tem que cumprir karma? Não. Tem que aprender uma coisa? Não. Porque as esferas que estão aqui não tem nada para ele aprender mais. Ele está aprendendo em outros níveis. Tá? Então, a encarnação aqui não vai ajudar ele, né? Mas ele, por amor a alguém, a um grupo, ou a própria civilização como um todo, ele pede, eu gostaria de voltar. Esse é o missionário. Esse é o missionário. Ele não tem nada para aprender aqui, ele já aprendeu. O que tem de experiências aqui, como é que fala? Ele já passou essa fase. Ele já está coberto disso. E tem karma para cumprir? Também não. Então ele pede, eu quero vir
porque é um momento crucial para aquela civilização, é um momento crucial para aquele grupamento de família, que eu estou esperando esse pessoal evoluir para ficar perto de mim, nas esferas superiores. Mas esse pessoal não faz as escolhas certas. Então eu quero vir no meio deles. Quero vir no meio deles, para ver se eu consigo fazer com que eles dá, sabe, um passinho mais forte. Um passinho mais forte. Tem bastante. Tá? Mas entenda, aí já não é mais karma e nem aprendizado. Eles não estão atrás disso. Eles vêm por amor. Amor puro, que é um amor que a gente não sabe muito bem o que é isso. Mas eles vêm desse jeito. Pode reparar, normalmente são pessoas muito humildes. Muito tranquilas, muito calmas. Eles têm essa característica. Tá? Trabalham muito e normalmente sofrem bastante. Eles sofrem bastante. E por que eles pedem até para vir em condições de sofrimento forte? Pelo sofrimento, ensinar os outros. Eles não se sentem que estão sofrendo, dá para entender? Para eles não faz diferença. Quem olha para a pessoa, nossa, olha o sofrimento, passa até fome, olha só. Mas para eles, sabe, está tão tranquilo isso para eles. Porque eles não sentem que estão sofrendo. Porque o objetivo não é esse. É pelo exemplo que as pessoas veem a dedicação, o amor, e normalmente são muito espiritualizados. Muito ligado à questão espiritual, e você percebe a dedicação, mesmo com toda a dificuldade, sabe, aquela dedicação, assim, sabe, muito tranquila, muito calma. E serve de exemplo, pelo amor que ele desprende, né, tanto da vida pessoal dele, como das pessoas que estão à volta dele, percebe a diferença que ele tem no entendimento das coisas. Mas, entendo, por mais que a gente ache que ele está sofrendo, ele não se sente sofredor. Ele não se sente. É muito calmo isso para eles. No caso, ele vem, ele não pode adquirir o karma. Pode. Aí que fica, ele vai ter que voltar, aí não vai ser por amor, aí vai ser por karma. Sim. Ele pode vir e se apaixonar. Pode acontecer, senhor. Existem vários relatos de espíritos que vêm nessa condição e caem. Normalmente envolve paixão. Mas é assim, ele sabe que tem um risco. Todos esses que vêm como missionários, eles sabem que correm um risco. E o problema está aqui, nesse corpo astral aqui. O problema está nesse corpo astral aqui, que é o corpo das paixões e dos desejos. E aí que eclode certos sentimentos que já estavam resolvidos, mas por causa de alguém, ele se modifica. Aí ele cria isso daqui outra vez. Ele cria isso. Mas muitos vêm na boa, porque o sentimento que eles têm é superior, independente do risco, que ele sabe que vai correr. Ele sabe que encarnar aqui, por causa desse corpo aqui, ele corre o risco de cair. Corre sim, ele sabe disso. É bem claro, mas pelo sentimento que tem pelas pessoas, eu falo, eu vou lá, porque eu preciso fazer. Acho que eu tenho que fazer. E vem e faz. Você faria isso? O medo. É uma condição diferente. Aqui só para vocês verem que existem algumas definições um pouco diferentes, né, dependendo da linha que você trabalhe, né, mais esotérica. Tá, essa daqui é uma linha mais indiana, essa daqui é uma linha mais chinesa, pode-se dizer assim, e essa daqui é a linha kardecista. Né? Nós, aqui na casa, a gente trabalha mais com essa linha aqui. Ó. Trabalha mais com essa linha. Tá. Então, quando a gente vai fazer o estudo dos corpos, a gente abre desse jeito aqui. Ó. Seria mais ou menos essa estrutura que eu comecei a colocar aqui. Eu não coloquei os corpos superiores, né? Então eu não coloquei o mental superior, nem o búdico, nem o átmico. Tá? Mas é essa linha aqui que a gente está seguindo, tá vendo? Essa linha aqui. Ok? Se você vai ler Kardec, né, as obras de Kardec, ele não fala assim, ele fala desse jeito aqui. Quando ele fala de perispírito, né, ele está pegando todo esse bloco aqui. Para nós, uma questão mais didática, inclusive para melhor entendimento nos trabalhos, a gente entende melhor abrir desse jeito, porque cada um desses corpos tem nuances diferentes de tratamento. Não é igual. Kardec trata como sendo tudo igual, mas o etérico tem uma complexidade gerada na questão da energia, né? Aqui desejos e paixões, e aqui basicamente os karmas e as multipersonalidades que estão aqui dentro.
Mas Kardec, de acordo com Kardec, está tudo fazendo parte de um pacote só. Tá? Então, quando envolve coisas do passado, eu tenho que tratar aqui, ó. Quando envolve desejos e paixões das pessoas, aqui. Quando envolve a questão energética da pessoa, eu trato aqui, ó. Então, são níveis diferentes e cada um deles está numa dimensão diferente. Esse está na quinta, quarta e terceira dimensão. São dimensões diferentes também. Tudo bem, Isabel? Tudo bem. Quando você fala entrar, o que seria a diferença do tipo de tratamento? São os tipos de tratamento que são feitos aqui, né? É o nível de desdobramento e o nível de profundidade que você vai. Quando você pega os corpos mais densos, tá? Aqui para tratar é muito simples de tratar, né? Dá para fazer o tratamento rápido aqui. O próprio campo magnético do médium ele consegue fazer sem maiores problemas. Aqui ele tem que se desdobrar, se ele não se desdobra ele não acessa isso daqui. E aqui ele tem que fazer um desdobramento múltiplo, senão ele não faz esse acesso aqui também. E cada nível, quanto mais elevado você vai subindo, mais energia exige do médium. Tanto no desdobramento, quanto no acesso, né? Exige cada vez mais energia e cada vez mais concentração. Tá? Senão ele não vai acessar. Então são níveis diferentes de percepção e de acesso. Aqui o acesso é rápido, né? Não precisa nem desdobrar. Né? Na verdade nem desdobra aqui, né? O corpo etérico está na mesma dimensão. Então o campo magnético do médium, só de dar a mão, né, para o assistido, você já está mexendo no campo magnético dele. Já está mexendo no corpo etérico dele, não precisa muito esforço. Ah, tá, agora vai mexer no corpo astral, mexe lá nos chakras do corpo astral. Bom, aí não dá. Aí não é essa mão que vai, é a sua mão astral que vai. Então você tem que estar desdobrado para conseguir acessar. E aqui? Aqui pior ainda, né? Não tem nem movimento com as mãos, é a cabeça. A sua mente tem que desdobrar na quinta dimensão para você acessar. E se não for assim, você não acessa. Por isso que você diz desdobramento múltiplo. Sim. Aqui você tem que desdobrar esse desdobramento. Daqui para cá você já tem um desdobramento. Daqui para cá outro desdobramento. Então é um desdobramento em cima de outro desdobramento. O porquê dos corpos, né? Aqui fala um pouco da alusão, acho que a gente já comentou um pouco sobre isso. Nós precisamos ter um adensamento dos corpos, senão o meu espírito torra isso daqui, ó. Iria torrar, literalmente torrar o corpo físico. O campo de energia gerado pelo nosso espírito é violentíssimo. E aí funciona como se fosse, sabe, uma hidrelétrica, uma usina, né, de subestação, para ir fazendo o quê? Diminuindo a potência, né, do nosso espírito, para esse corpo aqui conseguir se manifestar. Então, todas essas divisões de corpos nada mais é do que transformadores, pode-se dizer assim, de energia, para que a energia pura do espírito não venha para cá. Se vier, isso daqui desaparece, torra. É igual a essa energia, né? 120 aqui, 127. Tá, pode ser até 220, mas já imaginou você pegar de uma usina hidrelétrica que é 800 mil quilowatts por hora, puxa lá um fio direto para cá. E essa lâmpada aí provavelmente é 12 volts, ou seja, teve um transformador ali no troquete que baixou de 110 para 12. Então, os corpos astrais funcionam mais ou menos a mesma coisa. Tem uma usina violentíssima que é geradora de energia. Eu preciso de adensamentos para esse corpo conseguir se manifestar. Isso tem a ver com genética? Sim, né? Porque o meu corpo físico tem que estar sendo controlado, né? Ou adensado através de filtros para que a manifestação aqui seja o básico nosso aqui. O nosso básico. Isso tem a ver com genética também. Porque se houver problemas aqui, ó, entre os corpos, né? Aqui vai dar problema. Aqui vai dar problema. A maioria das moléstias que estão aqui, elas nunca são daqui. Não tem moléstia no corpo físico. Você fala, não, mas a doença está aqui, eu tomo remédio aqui, eu faço cirurgia aqui, isso é verdade, mas aqui é só o efeito. A causa, via de regra, ou está aqui, ou está aqui. Esses dois corpos que têm problemas. E qual é o remédio para isso? A doença desse corpo aqui não tem origem aqui, ó. Não tem origem aqui.
A origem ou veio do corpo mental ou veio do corpo astral. Um desses dois que está fazendo com que a energia desça e faz com que esse corpo fique totalmente descontrolado ou desregulado. É isso que vai acontecer na prática. Na questão do karma, né? Essas doenças físicas, né? Que já instalou no físico, é um tanto mais... requer algo mais, né? Não sei se eu estou me fazendo entender. Muito mais reforma íntima, muito mais, sei lá... Porque o karma ele tem a ver sempre com vidas anteriores. Sempre com vidas anteriores. Ele está marcado aqui, ó. Dependendo do que eu fiz, eu vou vir com uma debilidade física aqui, ó. Porque esse é uma cópia desse, esse é uma cópia desse, esse é uma cópia desse, tá vendo? Um vai copiando do outro. Tá? Se é uma cópia de cada um deles, se o karma está aqui, tem como escapar no corpo físico? Só em casos raros. Não vai ter remédio para isso. Tá? E aí você fala, como é que eu corrijo o karma então? A manifestação vai ocorrer, tá? E o remédio para isso chama-se aceitação. Só tem esse remédio. Não tem outro. Aceita o que vem. Que é exatamente o contrário do que eu faço. Eu não aceito. Eu fico revoltado. Xingo Deus, inclusive. Olha o que Deus fez comigo. Normalmente você entra em processo depressivo ou fica com muita raiva, ódio de Deus, inclusive das pessoas que estão à sua volta. Por quê? Você está muito revoltado com o karma que é seu, você que gerou ele. Você gerou isso. Ele está descendo. Quando você aceita, e aí aceitar de coração, que é a abnegação, né? Você abaixa a bola, você está dando uma paulada no quê? No seu orgulho. Você dá uma paulada no seu orgulho e começa a reforma íntima. E muitas vezes esse karma, o seu mentor, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o karma que está descendo aqui, com tudo, e vai dar uma treva. Ele vai dar uma treguinha para você. Mas você tem que aceitar. Senão ele não vai dar trégua para você. Ele não vai minimizar a dor que está descendo com tudo. Ele não vai parar. O negócio vai explodir cada vez mais forte. Então, o que é karma? Mas existe uma coisa muito interessante, pelas escolhas, tá vendo? Pelas leis das probabilidades, pelas escolhas que eu estou fazendo aqui também, eu posso fazer com que o karma não se manifeste. O karma pode ser comutado. O mentor lê o que você está fazendo, fala, vou segurar um pouquinho esse negócio aqui, ó. Vou segurar ele para você, um tempinho, para ver se realmente as escolhas que você está fazendo... E isso, é mais ou menos essa palavrinha aí. Então, dependendo das nossas escolhas, esse karma ele pode, sabe, não é eliminado, mas sabe, ele fica quietinho ali, ó. Fica ali quietinho por enquanto. Tá? E às vezes nem se manifesta. É empurrado como se fosse para uma outra vida. Não quer dizer que é eliminado, porque o mentor não consegue eliminar karma, tá? Ele consegue controlar o karma, mas falar que ele elimina, não. A eliminação tem que vir de um outro jeito. Então, até o karma dá para ser trabalhado melhor, mas a palavrinha mágica aqui é aceita. Aceita o que lhe é dado. Sempre. Sei que não é muito fácil, né? Mas aceita. Aceita e segue, né? Aceita e segue que vai dar certo. E se eu não tiver esses corpos aqui muito bem alinhados, né? Não sei se dá para perceber que aqui tem umas, tá vendo, umas plataformazinhas pequenininhas aqui, ó. O que são essas plataformas? São chakras. Cada um desses corpos aqui possuem chakras. Então nós temos chakras aqui no corpo etérico? Sim. Tem chakra no astral? Sim. No mental? Sim. E o que define realmente essa combinação cromossômica aqui, né? O cromossoma. O que define essa combinação cromossômica é o chakra.
É o chakra que define a combinação dos cromossomos. É. Então, se o chakra está com alguma debilidade, seu cromossomo vai estar com alguma debilidade. Consequentemente, seu físico vai estar ele vai na sequência. Então, cada um dos chakras que nós temos que definem toda a parte cromossômica nossa. O cromossomo, ele pega o modelo da onde? Você fala, não, ele pega o modelo dos pais. Mentira, ele vai lá, pega dos chakras, que lá tem o desenho da combinação cromossômica. E aí ele sai montando o corpo. Mas você não precisava ter os pais que permitissem você cumprir o karma da aprendizado? O pai e a mãe só servem de massa de energia. Só isso. Mas a definição já foi feita. Já está aqui, prontinho. Aí eu preciso achar. Porque a conta é sempre o contrário. Primeiro define, aí eu vou caçar os pais. Quais são os pais que possibilitam que essa combinação cromossômica dê certo? A gente acha sempre que é o contrário, né? Não. O chakra já definiu, ó, o karma, o aprendizado, o corpo. Ah, vai vir assim, ó. Tum. Ah, já está definido? Tá. Agora vamos caçar os pais. Vamos caçar eles. Quais são os pais compatíveis para que essa manifestação cromossômica se realize? Feito assim. Então você pode repetir várias vezes nascendo da mesma mãe e do mesmo pai? Pode. E se o karma exigir que você pegue genes um pouco mais fortes ou um pouco mais debilitados? Às vezes esses pais atuais não conseguem gerar isso. Não conseguem? Então vamos pegar de um outro. Você vai para um outro país, vai para uma outra família. Sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Vocês sabem que vocês estão em vias de serem exportados do Brasil, né? Vocês sabem, né? Sim. Olha. Por quê? A diferença é o quê? Vocês estão aprendendo a se espiritualizar. Ok? Só que existe um monte de outros lugares onde a espiritualização está mal ainda. Então, né? Então, se bobear, Então, assim, nem vai ser convidado. Não é convite, isso daí não é convite. Não tem a ver com convite aí. Não tem esse negócio, vai ser convidado. Não é assim que funciona. Então, vocês estão se espiritualizando, aprendendo a abrir mais, né, a questão consciencial. A tendência não é que fique aqui não, pessoal. Boa parte que está aqui não vai nascer mais aqui. Vai para um outro lugar. Você fala, vai ser melhor que aqui? Acho que não. Acho que não. Sem dúvida, certo? Mas por causa da abertura consciencial, a percepção espiritual que cada um está tendo, é lógico, uns mais, outros menos, mas isso tem uma variação muito grande. Alguns ainda vão voltar até, como é que fala, ganhar mais músculo espiritual, né? Se é que a gente pode falar isso, né? Que é normal. Mas vai chegar num ponto, né, que vocês vão ser convidados, falar, não é bem convidado, né? Você tem que ir para lá, ó. Você tem que ir para lá, certo? E aí vai nascer de um país diferente, talvez a Venezuela, não sei, né? Não sei. Mas vai aonde normalmente está faltando o quê? A espiritualização. E não é questão material, ser mais desenvolvido, isso é detalhe, não é esse o ponto. Você fala, não, a gente vai numa civilização onde a civilização é mais estável, tecnologicamente mais avançada. Isso não caracteriza que a civilização seja boa, espiritualmente falando. Tá? Então, nós seremos convidados, boa parte, sabe, está sendo treinado, está vindo, inclusive à noite aqui trabalhar, de madrugada, vara à noite aqui, aprendendo, fazendo um monte de coisa. Para quê? Quando desencarnar, vai dar um tempinho lá no umbral, lamber um pouquinho o umbral, depois vai ser resgatado, vai lá para a colônia, vão trabalhar, falar, agora você vai nascer lá, tá? Agora você vai nascer lá. E você vai no meio de outras pessoas. Então, quanto mais conhecimento você adquirir espiritualmente, mais você vai para um lugarzinho. Eu já estou entendendo sua conta, né? Que você quer... Estou entendendo sua conta, certo? Você quer dizer o quê? Eu tenho que ficar o mais retardado possível, né? Para não ficar saindo daqui, né?
problema, né, que quando eu entro exatamente nessa conta ao contrário, né, eu crio um karma para mim. Um karma de que eu posso e não quero. Não aceitação. Então, até a questão dos estudos, a questão do desenvolvimento, todo mundo que está aqui tem possibilidade de fazer mais ou menos, mas tem possibilidade de fazer. Sim, sem exceção. A pergunta é o que? Você está fazendo? Você está fazendo? Porque quando desencarnar, né, quando sair do corpo físico, aí vai fazer o quê? Vai fazer toda aquela avaliação do que você podia e não fez. Você podia e não fez. E aí você gera um karma para você. Você gera um karma para você. Você tinha capacidade mental, você tinha oportunidade e não fez. E não fez. Você gera um karma para você. Aí você vai ter que resolver de um outro jeito. Vai vir numa outra situação, onde você, entre aspas, vai ser meio que obrigado a fazer aquilo que você deixou de fazer. Então, à medida que você adquire mais conhecimento sobre espiritualidade, você está mais comprometido. É isso. Se a pessoa não tem esse conhecimento, ou seja, tem uma ignorância a respeito disso, ela está menos comprometida pela ignorância, não pelo... É mais ou menos assim que funciona? É assim mesmo. Pessoal, vocês não repararam que antes vocês faziam algumas melecas, os efeitos sobre vocês eram pequenos. Hoje, alguns aqui já estão trabalhando um pouco na casa, sabe, já está indo mais. Quando você faz qualquer melequinho, o negócio, sabe, já descamba. É rápida, né? Por quê? Do que a gente está falando, pessoal? É a questão da ignorância. Eu não estou falando que por eu ser ignorante eu posso fazer o que eu quero. Não é isso. Tá? Mas existe atenuantes. Existe atenuantes. No nosso caso, conforme você vai andando espiritualmente, você vai aprendendo, a sua margem de erro, que antes era enorme, ela vai, sabe, ela vai diminuindo, ela vai te apertando. Tá? E não tem muito o que fazer. Ah, eu pensava do jeito que... Não pode mais pensar. Ah, mas antes eu gosto, sempre gostei, não é assim? Eu sempre gostei de fazer isso. Não pode, né? Mas você sabe que não pode. Não sou eu que vou proibir, muito pelo contrário. É questão da consciência de cada um de nós. E você percebe isso. É uma coisa latente isso. Você vai aprendendo, vai entendendo, fala, ih, caramba, mas eu sempre fiz isso. Não dá, você tem que abrir mão. Você tem que abrir mão. E se não quer abrir mão, é uma paulada atrás da outra. É uma, duas, três, e você vai saber. Não tem como voltar, né? Isso não tem volta. Não tem volta. Não tem volta. Fala, eu vou pegar a bola e vou brincar em outro lugar. Não funciona assim. Você começou... Tá vendo onde vocês se meteram? Não funciona assim, pessoal. Porque é uma questão de consciência. Não é porque você está aqui na casa, não é isso que eu estou falando. Tá? É uma questão da nossa vida, pessoal. É a nossa vida, pessoal. Você vai entrando em campos conscienciais, você fala, isso é incompatível, não é mais possível. Não dá. Ah, mas eu gosto de continuar fazendo as mesmas coisas. Você sabe que não dá mais, não tem como fazer. A gente sabe disso. É uma coisa natural, isso vai acontecendo naturalmente, isso. Por mais que você acha que, olha, mas eu tenho saudade daquelas pessoas, daquelas coisas. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. É uma mudança conceitual? Sim. Uma mudança estrutural? Sim. Uma mudança de linhas de conduta? Sim. As pessoas, inclusive, que estão à sua volta, vão se modificar? Sim. Isso é natural, não tem muito o que fazer. É bom ou ruim? Não é questão de ser bom ou ruim. É que você está num novo patamar de compreensão. É isso que está acontecendo. A sua percepção do mundo, ou o mundo que nós estamos plasmando, ela está se modificando de acordo com o nosso pensamento. Esse mundo criado aqui pela nossa mente, ele é alterado. Alterado o quê? De acordo com a minha consciência. Então, antes aquilo que era um padrão para todos nós, você percebe que não é mais um padrão. Você já começa a ter diferença. Você vai encontrar pessoas com desníveis diferentes, só que eu tenho que saber lidar com os desníveis, né? Que esse é o grande aprendizado nosso. Eu sei lidar com os desníveis. A sociedade, ela precisa de movimentos de alteração. Tá? Eu não posso ser um zumbi na sociedade. Eu não posso ser isso.
E quando a gente fala de abertura consciencial, eu estou saindo dessa condição catatônica, eu estou saindo dessa condição. Isso vai envolver obsessores? Vai. Isso vai envolver a questão do convívio com as pessoas? Vai. Tá? Mas eu não posso ser mais um que faz parte da massa de manobra. Eu não posso pertencer a esse grupo. Eu não posso. Aí, independente da religião. A religião tanto faz. Mas eu não posso ser manipulado como sempre fui manipulado. Pelas minhas necessidades, pelos meus desejos, pelas minhas paixões, pela minha parte material, que é extremamente forte. Eu não posso ficar preso a isso. Senão eu não me liberto. E a libertação significa o quê? Mudança de padrão. Inclusive de pessoas, né? Inclusive de pessoas. Vamos encerrar aqui hoje? Dona Lídia, a senhora faz o fechamento? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos